Graça e paz, meu amado irmão e minha amada irmã. Estamos aqui de volta para continuar essa série do livro de Salmos que tem edificado a nossa vida durante esses vídeos que temos publicado aqui no nosso canal Tens um Minuto. Eu quero, neste vídeo de hoje, abordar para você e com você e também enfatizar a nossa total dependência em Deus. Quero lhe dizer a priori que nada que façamos ou que venhamos a fazer terá o êxito necessário se Cristo não tiver colocado a sua mão para nos ajudar. Ou seja, o processo só será eficiente, só será eficaz no seu final se Cristo estiver conosco em todos os passos desse projeto, dessa jornada, desse trabalho que iniciemos ou que iremos iniciar. Por isso, hoje este Salmos irá falar de dependência. Então, guarde aí. Somos eternos dependentes de Deus. Sem mais delonga, roda a vinheta porque tem muita coisa boa pra gente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vindo, minha irmã. É um prazer tê-lo conosco novamente no nosso canal. Várias pessoas já têm contribuído com esta série, tanto assistindo, quanto compartilhando e também curtindo. E mais, o YouTube tem propagado nosso vídeo, distribuído para outras pessoas. E assim é o nosso objetivo, que esta palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Com isso, eu quero te convidar a ser um colaborador. Não é contribuindo com nenhum valor, mas sim deixando o teu like nesse momento. Curte aí, por favor. Você não sabe o quanto isso nos ajuda e o YouTube vai entender que você gostou e vai distribuir para outras pessoas. Se você também puder, compartilhe, comente, se esse for o seu objetivo. Também quero, para você que é novo no nosso canal, te convidar a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Então, assim que nós publicarmos um vídeo, você ficará ciente desse vídeo, ok? Dito isto, eu quero, neste vídeo, ler o Salmo de número 127. Eu quero que você acompanhe comigo esta maravilhosa leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Este é o salmo que nós iremos comentar e que iremos aqui edificar a nossa vida e aprendermos coisas maravilhosas. Eu quero já dizer a você a priori que muito me alegrou ao ler este salmo. Não é a primeira vez que eu a li, nem será a última. Mas hoje, lendo de forma mais paulatina, parada, comentando aqui, vendo cada detalhe dele, olhando comentaristas, homens que foram usados por Deus para comentar esses salmos, muito me alegrou ao ver a importância dele para a nossa vida. Principalmente para quem é pai e mãe que me assiste nesse momento. Você não pode perder por nada esse vídeo, pois você verá o quanto ele impactará a sua vida e mudará a sua mente, a sua perspectiva a partir de hoje. Então, sem mais delonga, vamos para a nossa introdução e também o comentário de cada verso deste Salmo de número 127. Como nós podemos perceber, meus amados, no título desse Salmo já diz, olha, segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Este Salmos é atribuído ao filho de Davi, Salomão, mas há alguns autores que também atribuem estes Salmos para Davi.
O primeiro verso vai nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeiro ponto que eu quero destacar para você. Deus não está dizendo que você não deva fazer. Deus não está dizendo que você não deva construir. Deus não está dizendo que você não deva vigiar. Não é isso. Deus está dizendo que o teu trabalho, a tua vigilância será inútil, será em vão, se Cristo não estiver contigo nesse trabalho e nesta vigilância. Eu quero que você entenda uma frase. Se você a entender desse primeiro verso, eu já me dou por satisfeito. A frase é essa: a mão humana sem a mão de Deus é inútil. O olho humano sem o olho de Deus é inútil. Mais uma vez, a mão do homem sem a mão de Deus é inútil. O olho do homem sem o olho de Deus é inútil. Isso representa bem esse primeiro verso. E é importante destacar, porque em nossa geração vivemos isso. Quantas pessoas não procuram por uma casa boa, fazer uma casa em um bairro nobre, edificar uma bela mansão, ter um bom conforto? Isso não é problema algum e não é pecado você buscar isso de forma equilibrada para a sua vida e para a vida da sua família. No entanto, você perceberá ao longo destes salmos que há pessoas que buscam estes bens, estas riquezas e esse conforto de forma desordenada, de forma que Deus não está nesse projeto, não está nesse negócio. Outro ponto é, hoje o mundo como um todo busca se proteger, as nações buscam altas tecnologias voltadas para a guerra e para a proteção contra os seus inimigos. Casas bem seguras, com muros altos, cercas elétricas, seguranças, né? Para levar aquela pessoa, para trazer de volta, para que ela tenha a sensação, não é que ela está segura, que ela tenha a sensação de segurança. Porque a segurança real só vem de Deus, né? Até a pessoa mais protegida pode sofrer ataque. O presidente dos Estados Unidos já sofreu ataques. O Papa João Paulo II sofreu também ataque. E eu estou falando de pessoas que são bem protegidas, que há seguranças qualificados, bem treinados. Então, não estamos, né, numa redoma de vidro, livres desses ataques. A insegurança é algo que rodeia todos nós nesse mundo. No entanto, aquele que serve ao Senhor, para além dele vigiar, dele se proteger, ele tem Deus como seu vigilante maior. Né? Aqui Deus não está dizendo que você deve abrir mão e não ser vigilante. Que você deva abrir mão e não reparar o perigo. Não, porque Deus está comigo, porque Ele é o meu protetor, eu vou ficar andando à toa, de qualquer jeito, de todas as formas. Ele vai me proteger. Os Salmos não está dizendo isso. O Salmo está dizendo que se você vigiar, ou seja, você está trabalhando. Se você vigiar, mas não tiver Ele como vigia maior supremo, é inútil você vigiar. Se você trabalha edificando uma casa, eu que já trabalhei como construtor, sei muito bem disso. Se você trabalha, mas se você não tem Deus como construtor principal, essa casa pode ir a ruínas a qualquer momento. Aqui independe se você tem experiência, habilidade, muitos anos na carreira, seja na área de sentinela, seja na área de construção. Pouco importa a sua experiência e as suas habilidades, se Cristo não for, mais uma vez, esse teu edificador supremo, esse teu vigilante supremo. Mais uma vez, para finalizar esse primeiro verso, eu vou dizer para você essa frase: a mão humana será inútil sem a mão de Deus. O olho humano será inútil sem o olhar poderoso de Deus. Ok? Dito isto, eu quero pontuar algumas coisas para você. O que é que eu quero pontuar? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que Deus deve ser reconhecido em todas as nossas obras. Esse é o primeiro ponto que eu destaco para você. Por quê? Aquela casa que eu edifiquei com minha habilidade, com meu conhecimento, com toda a minha experiência. Se Deus não esteve no negócio, não vai dar certo.
Lembre-se, eu sou habilidoso, eu tenho experiência, eu estudei para isso, eu me qualifiquei, mas toda a honra, toda a glória é para Deus. Segundo ponto que eu destaco para você: busque sempre as orientações da parte de Deus antes de você fazer qualquer coisa. Deus, eu vou construir. É do teu agrado? Está nos teus planos? É da tua vontade? Deus, eu vou me casar. Esse é o teu desejo nesse momento para mim? Eu estou preparado? Então, antes de fazer qualquer coisa, consulte o teu Deus. Terceiro ponto que eu destaco para você é: dependendo da sua ajuda antes de realizar qualquer coisa. Por mais que você tenha conhecimento, habilidade, olhe para os altos, para os céus e diga: Deus, eu dependo de ti. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua orientação. Eu preciso da tua forte mão para eu entrar nesse projeto, para eu dar esse primeiro passo, para eu fazer esta obra. Amém? Com isso, o verso de número 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão das dores. Esse ponto é muito importante. Por que é inútil se levantar de madrugada e repousar tarde? Aqui ele está falando daquela pessoa que acorda antes de todo mundo e vai dormir depois de todo mundo. Trabalha como um louco. Não sei se você conhece, mas há tanta gente que trabalha assim e não é rica. Você não vê ele com bens, você não vê ele com dinheiro sobrando. Não. Parece, me permita usar essa expressão, que o dinheiro daquela pessoa é amaldiçoada, nunca dá. Não sei se você conhece pessoas assim, mas há pessoas, eu conheço, eu tenho certeza que você conhece, que trabalha e parece que nada dá certo. Se pudesse, o dia tinha 28 horas, não era 24. Porque quanto mais ele trabalha, mais ele quer trabalhar. Mas você não vê uma devolutiva de bens na parte dele. E o salmista diz: olha, é inútil você acordar cedo e dormir tarde. É o verso 2, ó. E comer o pão das dores, ou seja, daquele trabalho ralado, daquele trabalho sofrido, daquele trabalho que, em vez de te enriquecer, seja materialmente, tem te empobrecido. De que forma, Toniel? Tirando tua saúde, tirando o teu sono, tirando, olha, o melhor que nós temos, que é a nossa mente. Sem a nossa mente, sem o nosso intelecto, nós não fazemos nada. E quantas pessoas têm caído nessa armadilha do trabalho? Aí eu vou trabalhar muito para enricar muito. E aí, no final das contas, isso não acontece. Pelo contrário, o pão que ele come é o pão das dores. E futuramente ele vai sofrer com esses malefícios, advindo da perda desse sono. Veja como Deus é maravilhoso, que até em um Salmos ele está tratando conosco acerca das nossas atividades e o quanto nós devemos ser vigilantes na nossa jornada de trabalho, porque o nosso corpo pede, a nossa saúde pede, não é isso? E o verso final ele diz assim, ó: pois assim dá ele aos seus amados o sono. É importante aqui salientar, é Deus que nos dá o sono. O salmista em outros salmos diz: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não adianta você querer fazer o trabalho de uma semana em um dia, o trabalho de um mês em uma semana. Não. Lembre-se, cada dia após dia, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades, porque o Deus que manteve e proveu para o dia que você está vivendo é o Deus que é poderoso para prover no outro dia. Pense muito bem nisso. Deus é maravilhoso. Ele te dá o sono, te dá o repouso. E esse sono é maravilhoso porque esse sono traz benefício, traz o descanso físico e o mental, uma mente restaurada ao amanhecer para você iniciar as suas atividades de forma tranquila e descansada. Então não faça como esse homem que acorda cedo demais e dorme tarde demais, tentando conquistar algo, mas na verdade ele tem perdido. Não só perdido a sua saúde, como perdido também a comunhão com a sua família e os seus filhos. Para finalizar esse verso, eu quero que você entenda duas coisas muito importantes. Reconheça a sua curta visão.
Sua visão não é a visão de Deus. Você vê o agora. Deus vê o nosso futuro. Então reconheça isso e não tente fazer o que está para além das suas forças. E em segundo ponto, confie na provisão de Deus, pois ele nunca falhou com você e nunca irá falhar. O verso 3 vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Veja que coisa maravilhosa. E nós estamos vivendo em um mundo que hoje a humanidade não quer ter filho. Filho é um peso. Filho, para muitos, é algo ruim. Algo que vai atrasar sua vida, sua caminhada. Ah, não quer filho de forma alguma. Mas aqui diz ó, que os filhos são herança de Deus. Ah, se a nossa geração pudesse olhar para os seus filhos e pensar dessa forma como o salmista. Deus me deu e ele é herança. Deus me deu para ele cuidar e não é minha. Veja que o verso não diz que é sua herança. Os filhos são herança do Senhor. Você é apenas um mordomo que Deus deu para você cuidar, para você zelar, para você ensinar os caminhos do Senhor. E não só uma herança, mas é teu galardão. Oh, glória a Deus! Como nós devemos pensar nisto? Como nós devemos olhar para a palavra de Deus e dizer: Deus, eu preciso ter uma nova perspectiva acerca dos meus filhos. Se eu me enquadro nisso, eu também tenho uma filha, passarmos a analisar esse contexto bíblico e o que a palavra de Deus está nos ensinando, nós passaremos a olhar os nossos filhos com outros olhares, com mais cuidado, com mais temor, com mais amor, com mais tempo para eles, com mais dedicação à família. E isso contribui para a formação daquele pequeno, para quando ele crescer, ele ser um instrumento nas mãos do Senhor. E é isso que o verso 4 diz. Veja, o verso 4 diz assim, ó: como flechas na mão do valente, assim são seus filhos da mocidade. Você sabe o que esse verso quer dizer? Como flechas na mão do valente. Olha, a flecha, ela vai na direção em que o arqueiro mira, que o arqueiro aponta. Ou seja, nossos filhos são flechas por quê? Porque na mocidade nós instruímos ele. Na sua infância nós ensinamos a palavra de Deus. E quando eles são enviados para o mundo, assim como essa flecha é enviada para o alvo, eles não perdem a direção, o alvo, que é Cristo. Porque na sua infância eles foram assim como uma flecha bem mirada, bem apontados. Foi mostrado para eles qual era o alvo que eles deviam percorrer. Qual era a caminhada que eles deviam caminhar. Que esse seja o nosso lema. Ensinar para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, qual é o caminho, qual é o Deus a quem eles devem servir e qual é o propósito da vida deles aqui na terra. Assim como a flecha seguindo a sua direção, a qual foi-lhe direcionada, assim são os filhos que são instruídos na palavra e no temor ao Senhor desde a sua infância. É por isso que em Deuteronômio, a palavra de Deus, instruindo aos pais que está entrando na terra prometida, diz assim, olha, ensina ao teu filho, fala da palavra de Deus ao se levantar, ao comer, ao andar, ao se assentar e ao dormir. Em todo momento, instrui o teu filho para quando ele crescer, ele ser essa flecha na mão do Senhor. O verso 5 diz, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, a aljava do caçador, não é isso? Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Aqui fala da proteção também. Aquele que tem muitos filhos, principalmente na antiguidade, isso valia muito, os filhos a protegia, né? Ninguém ia mexer com um homem que tenha vários filhos, filhos valentes, filhos preparados para a guerra. Então isso também fala da proteção, porque na nossa caminhada, enquanto o nosso filho é pequeno, nós é quem a protegemos. Mas quando nós ficamos velhos, chegamos à idade da nossa, nos amadurecemos, né? Chegamos à velhice, é nossos filhos que nos protegemos. Então, esses filhos servem como proteção futuramente. É por isso que instrui o menino no caminho em que se deve andar, para quando ele crescer não se desviar do caminho do Senhor. Eu concluo esses salmos lhe dizendo, você aprendeu sobre dependência,
Você aprendeu sobre fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Você aprendeu que antes de qualquer coisa você deve perguntar a Deus. Antes de qualquer coisa você deve pedir ajuda a Deus. Que você deve ter os seus filhos e os seus filhos devem ser crianças, adolescentes, jovens, instruídos nos caminhos do Senhor para que futuramente eles sejam um potencial usado por Deus na sua geração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que Deus te guarde. E lembre-se, nada do que você venha fazer terá êxito se Deus não for o teu construtor, se Deus não for o teu vigia. Fique na paz.